A sentença sem provas. Como Lula foi condenado por Moro, TRF4 e STF. Seja muito bem-vindo ao canal Lula. Foco no fato. Hoje vamos contar uma história que marcou profundamente a democracia brasileira. A condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um processo liderado por Sérgio Moro, confirmado por tribunais superiores, mas que com o tempo revelou-se cheio de buracos, lacunas e, sobretudo, sem provas materiais concretas. Uma história que parece saída de um roteiro de filme político, mas que é real. Em julho de 2017, o então juiz federal Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex do Guarujá. A acusação do Ministério Público Federal dizia que Lula teria recebido um apartamento reformado pela construtora OAS como forma de propina em troca de contratos com a Petrobras. Mas onde estavam as provas? Não havia escritura no nome de Lula. Não havia documento assinado. Não havia transferência de posse. E não havia qualquer contrapartida direta provada entre o suposto benefício e as decisões de Lula como presidente. A sentença de Sérgio Moro se baseou, principalmente, em delacões premiadas, depoimentos de investigados buscando redução de pena. O problema é que as delacões não apresentaram provas materiais, apenas relatos que foram contraditos ou não confirmados por evidências. O próprio Moro admitiu, em sua sentença, que não havia prova cabal de que Lula fosse o real proprietário do imóvel. Ainda assim, ele afirmou que os indícios eram suficientes. O juiz julgou com base em fatos consistentes, mesmo sem materialidade concreta. Um juiz que investiga, acusa e condena. Mais tarde, conversas reveladas pela Vaza Jato mostraram que Moro agia em conluio com os procuradores da Lava Jato, sugeriu estratégias, pautou a acusação e atropelou a imparcialidade exigida de um magistrado. A sentença, portanto, já nascia manchada. Capítulo 2. O TRF4, confirmação automática. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, confirmou a sentença de Moro. Mas muitos juristas apontaram que a corte agiu com celeridade anormal. O relator Gebran Neto, amigo pessoal de Moro, manteve a condenação e a pena foi inclusive aumentada. A pergunta é: o TRF4 analisou provas? Ou apenas ratificou os argumentos da primeira instância? O julgamento foi rápido, sem audiências complementares, sem reexame aprofundado de testemunhos. A decisão não trouxe novas provas, apenas reforçou os mesmos indícios. É como se o tribunal apenas carimbasse o que Moro escreveu. Capítulo 3. O STF. O jogo vira. Foi só anos depois que o Supremo Tribunal Federal começou a corrigir a distorção. Primeiro, em 2021, a segunda turma do STF considerou Sérgio Moro parcial no julgamento de Lula. Por maioria, os ministros entenderam que ele agiu com intenção política, em prejuízo do acusado. Nessa decisão, o STF não discutiu se Lula era culpado ou inocente, mas reconheceu que não houve um julgamento justo. Depois, em abril de 2021, o ministro Edson Fachin declarou que a Vara de Curitiba não tinha competência para julgar o caso do triplex, pois não havia relação direta com desvios da Petrobras. A decisão foi confirmada pelo plenário. Com isso, todas as condenações de Lula foram anuladas. Capítulo 4. Havia provas. Vamos recapitular. Quais provas materiais ligavam Lula ao triplex? Nenhuma escritura, nenhuma transferência, nenhuma decisão de governo que beneficiasse a OAS diretamente em troca do imóvel. Havia um contrato de reserva não assinado, visitas ao imóvel, reformas feitas, mas tudo isso pode acontecer sem que se configure propriedade ou corrupção. As reformas foram feitas? Sim. Mas houve contraprestação ilícita? Não foi provado. O ponto é esse: não há uma linha ligando causa e efeito de forma inquestionável. Capítulo 5. A condenação política. A condenação de Lula foi usada para impedi-lo de concorrer à presidência em 2018. Isso não é uma opinião, é fato. Ele liderava todas as pesquisas.
Moro virou ministro de Bolsonaro, seu maior beneficiado político. O TRF4 não investigou de fato. O STF demorou, mas corrigiu. A ausência de provas concretas, o abuso do direito de punir, a parcialidade do juiz e a pressa da segunda instância revelam um processo mais político que jurídico. Encerramento. Lula foi preso. Ficou 580 dias em Curitiba. Foi retirado das eleições. Mas a história, aos poucos, revelou que a maior liderança política do Brasil havia sido condenada sem provas. Apenas com narrativas, conveniências e objetivos que não eram de justiça. Hoje, Lula é presidente do Brasil. Mas o estrago daquele processo ainda ecoa. Se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer a verdade por trás dos fatos. Deixe seu like, comente sua opinião e inscreva-se aqui no canal Lula, Foco no Fato. Porque aqui a gente fala de fatos, sem medo,